Olá, amigos do programa Panorama Esportivo. Sou Maurício Rodrigues, estou aqui para falar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, esse aí chegando no final, e o Fogão aí deu mole, passou para terceiro lugar. Agora está o Palmeiras e o Flamengo ali coladinho com 63 pontos, o Palmeiras em primeiro, o Flamengo em segundo. A diferença aí do saldo de gols, se eu não me engano, é de 9 ou 10 gols. O Palmeiras tem na frente, então o Palmeiras segue em primeiro lugar. E para mim, agora, depois que o Botafogo ferrou todos os comentaristas, eu acho que esse campeonato está mais pro Palmeiras do que pro Flamengo, ou até mesmo pro Botafogo. Mas antes vamos falar aqui rapidinho dos jogos atrasados aí do meio de semana, que o Flamengo venceu o Bragantino por 1-0. O Bragantino, achei até o Bragantino um pouco melhor no jogo, meio pouquinho melhor. O Flamengo teve chances, mas o Bragantino ainda teve mais chances do que o Flamengo. O Flamengo teve o controle do jogo, só que as chances foram do Bragantino, foi bola na trave, gol perdido. O Bragantino poderia ter vencido esse jogo aí do Flamengo tranquilamente, ou até mesmo um empate. Mas achei que foi muito parelho o jogo, achei que o Bragantino foi um pouco melhor e criou mais chances aí do que o Flamengo. O Flamengo que agora no último final de semana aí ganhou do América Mineiro, fez 63 pontos e a gente já vai falar nisso aí rapidinho também. O Botafogo também teve o jogo em atraso com o Fortaleza, lá em Fortaleza. O Botafogo saiu na frente, mas não conseguiu segurar aí. De novo, mais uma vez o Botafogo não conseguiu segurar, não tinha conseguido segurar outros jogos aí contra o Bragantino e outros também. Agora com o Santos, que a gente também já vai falar, contra o Fortaleza foi a mesma coisa. O Fortaleza conseguiu virar ali no final, o Botafogo empatou. O Fogão ali acabando com os comentaristas aí na TV e no YouTube, em todas as plataformas. Quem dava aí o Botafogo, eu fui um deles que dava o Botafogo como campeão. Dificilmente o Botafogo perderia esse campeonato. Se ferrou bonitinho, porque o Botafogo conseguiu ficar agora aí na terceira colocação. Então vamos falar aqui rapidinho de Corinthians 1, Bahia 5. Um massacre do Bahia, parecia o Manchester City contra um time pequeno. O Corinthians jogando dentro de casa, precisando vencer para sair ali daquela zona da complicação ali do Z4, não conseguiu. O Bahia massacrou, fez 3-0 só em 25 minutos do primeiro tempo. O Bahia jogando futebol espetacular, agora vai brigar aí contra o São Paulo. Vasco que não ganha hoje não, para ver se vai complicar muito se o Bahia vencer esse jogo aí de amanhã contra o São Paulo. O Bahia muito bem, fez 4-0, depois parece ali um 4-1, depois o Bahia 5, o Bahia poderia ter feito só no primeiro tempo ali uns 5-6, o Bahia jogou muita bola. Já o Corinthians, que tristeza ver o Corinthians, já nos últimos 6 ou 7 anos, de repente até mais um pouquinho, o Corinthians não é mais aquele Corinthians, a torcida do Corinthians já não aguenta mais essa situação. O Corinthians é aquele time que tem que estar brigando aí sempre pelo campeonato, sempre para ser campeão. Ano passado aí na Copa do Brasil conseguiu ser vice para o Flamengo aos trancos e barrancos. Esse ano a gente achou que o Corinthians fosse fazer alguma coisa aí, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro, mas Corinthians descendo ladeira abaixo cada vez mais. Atlético Paranaense 0, Vasco 0, um bom resultado para o Vasco. Não é fácil empatar lá, um pontinho. Para o Vasco já era muito bom, e foi o que aconteceu, esse pontinho aí. O Vasco que já tinha empatado com o Cruzeiro de 0-0, de 2-2, conseguiu um bom resultado aí com o Atlético Paranaense, e são 2 pontos aí, tanto contra o Cruzeiro, no jogo contra o Cruzeiro, como no jogo com o Atlético Paranaense. São 2 pontos muito difíceis e que vão contar muito lá na frente, mas o Vasco precisa muito vencer esse jogo de hoje contra o Corinthians para sair ali daquela zona e torcer aí pro Bahia que tá atrás não vencer do São Paulo amanhã. Fluminense 2, Curitiba 1, o jogo daquele time que já não quer mais nada no campeonato, como o Fluminense, pensando aí no Mundial, que vai disputar agora em dezembro, e um jogo contra o time que já desceu de divisão, que é o Curitiba, que também não vai dizer nada. Então a gente não tem nem muito o que comentar desse jogo. Atlético Mineiro 3, Grêmio 0. O Atlético Mineiro massacrou o Grêmio também. Mais um massacre, mais um jogaço do Hulk, mais um jogo bom dele. Dificilmente um cara desse em qualquer país do mundo ficaria fora da seleção do país, mas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é demais, cara. Aqui você prefere Matheus Cunha, que não consegue fazer um gol, fez umzinho ontem, depois de 400 dias, 470 milhões de horas sem fazer um gol. Pombos e Gabriel Jesus falando que
que não é um goleador. Cara, é complicado. Eu ainda tive que aturar o tal do Mauro não sei o que aí, o comentarista que acha que sabe tudo, falar que o Romário nos dias de hoje não jogaria como ele jogaria antes, que hoje é muito mais físico, não é técnica. Porra, um cara desse, cara, tem que lavar a boca para falar do Romário ou de qualquer um outro. Então o Ronaldo também não jogaria, o Bebeto também não jogaria. Nenhum deles tinha um físico para jogar naquela época, né? Imagina, cara. Imagina então o Pombo, né, na década de 80, de 90. Imagina o Gabriel Jesus na década de 80, de 90. Esses não passavam nem na frente dos estádios, não passavam nem na frente dos clubes. Como é que um cara desse, Mauro César, um cara vai falar uma asneira dessa, uma porcaria dessa? Cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer, mas a gente pode rebater também. Como é que ele vai falar que o Romário não joga? Porra, cara, eu gostaria de ver uma entrevista aí, uma rebatida aí do Baixinho falando que se ele jogava ou não nessa época. Eu tenho que rir desses comentaristas, cara, não é possível. Eles falam mal dos jogadores de hoje, mas aí ao mesmo tempo o cara mete uma dessa. Porra, tem que rir de um cara desse, bicho. Nunca chupou uma bola, tem que falar merda do jeito que fala mesmo. Então o Grêmio, mais uma vez decepcionando o Grêmio, que a gente acha que ele vai chegar, ele vai ganhando jogos, aí chega lá em cima, a gente, porra, agora o Grêmio vai. Toda vez eu acho que eu passei o campeonato inteiro falando isso, só que o Grêmio aí mais uma vez decepcionando seus torcedores, mas não tá ruim. O Grêmio que subiu da segunda divisão não tá ruim, tá brigando ali por Libertadores, tá fazendo um belo campeonato brasileiro, sim. Botafogo 1, Santos 1, mais uma vez o Fogão deixou o Santos empatar aí no final, mais um time que empata com o Botafogo no final. Eu falei na entrada do atual treinador, era trabalhar mais o psicológico do que a parte técnica e tática, porque esses jogadores do Botafogo em tão pouco tempo o treinador não iria conseguir mexer. Aconteceu o quê? Não trabalhou o psicológico dos jogadores, os jogadores chegam no final ali do jogo, ganhando um jogo tranquilamente do Botafogo. Botafogo teve chance de fazer outros gols, não fez, e o Santos aí no último minuto empatou o jogo de cabeça. Psicológico totalmente mexido do Botafogo, já não é de hoje. O Botafogo, se eu não me engano, tem 7, 8 jogos sem vencer. Perdeu o campeonato, conseguiram perder o campeonato, mas a torcida do Botafogo eu vejo queimando camisa, falando um monte de besteira. No Botafogo briga sempre para não cair de divisão. Esse ano que o Botafogo foi bem no campeonato, já está classificado para a Libertadores, conseguiu se classificar para a Libertadores essa semana, e a torcida do Botafogo chiando. Eu não sei, sinceramente, coisas que só acontecem com a torcida do Botafogo. É isso aí. América Mineiro 0, Flamengo 3. O Flamengo vem subindo de produção. Ano passado também, no final do campeonato brasileiro, alguns jogadores e o time subiu de produção, depois caiu um pouquinho. O Cebolinha mais uma vez subiu de produção no final do ano. O que aconteceu no ano passado, aí inicia o ano, ele vai até o dezembro, até outubro, janeiro, jogando nada, e depois mente para todo mundo aí, fazendo grandes jogos. Já no passado foi a mesma coisa. A gente espera que o Cebolinha dê sequência aí pro ano que vem e faça esses jogos que ele tem feito com o Tite. Melhorou muito. A gente faz uma brincadeirazinha, mas não deixa de ser verdade. Mas melhorou muito. O time do Flamengo melhorou muito. Agora pega uma pedreira amanhã contra o Atlético Mineiro. É jogo para é uma decisão. O Atlético Mineiro, se ganhar, também cola ali no Palmeiras. O Atlético também brigando aí pelo título. Se tem chance de título, o Atlético vai brigar até o final. O Atlético tem uma grande equipe, tem um jogadoraço. Aliás, 2 grandes jogadores, Paulinho e Hulk, que combinam muito bem ali na frente. Mas o Flamengo jogando em casa, aquele inferno que fizeram aí na Copa do Brasil, com certeza vão fazer. O estádio vai estar cheio, venderam todos os ingressos e o Flamengo precisa vencer para sonhar aí com o Campeonato Brasileiro. É muito difícil, porque a tabela do Palmeiras é bem mais fácil do que a do Flamengo, mas se tem chance, tem que acreditar até o final. São Paulo 0, Cuiabá 0, Internacional 1, Bragantino 0. Um bom resultado para o Internacional para sair daquela zona ali da briga, já se safou, agora já não desce mais. O Bragantino brigando aí por uma Libertadores. Infelizmente o Bragantino não tem elenco para disputar um campeonato tão longo e chegar ali e ser campeão. Faltou um pouco mais para o Bragantino que joga um bom futebol, mas quando muda a sua equipe não é o mesmo padrão. Pedro Caixinha, um grande trabalho, com certeza o Pedro, se não ficar no Bragantino, vai para um time melhor, sim, um time grande para brigar por títulos. Acredito muito que isso possa acontecer com ele.
Fortaleza 2, Palmeiras 2. Esse jogo, eu vi algumas situações, alguns lances. O Endrick era para ter sido expulso. Aquilo foi uma agressão. Não sei por que não teve VAR, não sei por que não chamaram o VAR. Sinceramente, não sei por quê. Aí depois eu escuto mais uma vez aí, daqui a pouco estão falando, estão criando uma cobra, como falaram com o Neymar lá atrás. O Neymar driblava, o nego metia, baixava a porrada no Neymar. Aí o Neymar fazia alguma coisa, se falava que o Neymar estava sendo criado uma cobra. Agora o Endrick é a mesma coisa e ninguém fala nada, tá tudo certo. Ele agride o jogador do Fortaleza na cara de pau, na frente do bandeirinha, na frente do árbitro, todo o VAR vendo, a torcida toda vendo, o mundo inteiro vendo, e ninguém expulsa o garoto, não dá nenhum amarelo e deixa passar e tá tudo certo. Tá tudo certo. Primeiro tempo, falta a favor do Palmeiras, uma entrada forte, também poderia ter quebrado o pé do jogador do Palmeiras, o jogador com essa entrada aí do Fortaleza, também expulso, o VAR também não entrou, o árbitro também não marcou nada, não vi nenhum treinador reclamando, nem o Abel reclamando da entrada do jogador do Fortaleza, nem o treinador do Vojvoda do Fortaleza reclamando do soco do Endrick no jogador do Fortaleza. Então tá tudo certo, tá tudo na mil maravilhas, ninguém viu nada, tá todo mundo cego. Então vida que segue. A gente já sabe que essa arbitragem brasileira é fraca, o VAR mais fraco do que a arbitragem que está lá dentro de campo. Eu sempre falei isso, vou continuar falando. Se eles não conseguem no monitor assistir 500 mil vezes uma situação daquelas ali e marcar uma falta, expulsar um jogador, é porque eles são muito ruins mesmo, são piores do que a gente imagina. Goiás 0, Cruzeiro 1, bom resultado para o Cruzeiro. O Cruzeiro aí já com 40, fez 44 pontos, mais um pontinho ali, 2 pontinhos nesses 3 últimos jogos. Se safa aí o Cruzeiro da descida de divisão, aí deixa a briga ali pro Vasco, pro Corinthians, pro Bahia e Santos, esses 4 aí brigando esses 4 brigando aí para não descer de divisão, que é a última vaga que falta, porque já Goiás, Coritiba e América Mineira já desceram, então tem uma vaguinha aí para esses 4 entrar ali e descer de divisão. É uma pena porque tem 3 grandes, o Vasco, o Bahia, o Corinthians e o Santos, todos 4 campeões brasileiros. Os 4 campeões brasileiros, 4 times grandes brigando por uma vaga para não descer de divisão, para não descer de divisão. É triste, rapaziada. É triste você falar de grandes times. O Vasco tetracampeão brasileiro, o Corinthians, se eu não me engano, também tetracampeão brasileiro. Aí você vê o Santos, campeão da Libertadores, campeão mundial, Pelé, e cara, é triste. Bahia, campeão brasileiro de 88, títulos aí que uma torcida enorme, uma torcida apaixonada e brigando para não cair de divisão. Já que o Bahia subiu aí da segunda divisão e agora brigando para não cair de novo. Bom resultado para o Cruzeiro que está ali, aquilo que eu falei, mais 2 pontinhos ali, eu acredito que o Cruzeiro se safe, não fique lá atrás, e eu tenho certeza aí que dentro de casa o Cruzeiro é muito perigoso, o Cruzeiro é bem mais difícil de vencer. Eu acredito que o próximo jogo aí, Cruzeiro vencendo, já se safa completamente da descida de divisão. Com 2 pontos eu acho que o Cruzeiro se safa. O Vasco tem que vencer hoje o Corinthians não pode perder para o Vasco, porque está com 44 pontos, se o Vasco ganhar faz 45, e o Corinthians vai brigar ali para não descer de divisão também. Vamos falar aqui rapidinho a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras em primeiro com 63, Flamengo segundo 63, terceiro Botafogo 62, quarto Atlético Mineiro 60 pontos, Grêmio quinto colocado 59, Bragantino sexto 59, sétimo Fluminense 53, oitavo Atlético Paranaense 52, nono Cuiabá 48, décimo São Paulo 47, décimo primeiro Internacional 46, décimo segundo Fortaleza 45, 13º Cruzeiro 44, 14º Corinthians 44, 15º Santos 42, 16º Vasco 42, aí vem os 4 do Z4,
17º Bahia 41, 18º Goiás 35, 19º Coritiba 29 e 20º América Mineiro 21 pontos. Rapaziada, tá chegando aí no final do Campeonato Brasileiro, a gente espera que o melhor ganhe. A gente achava que esse melhor seria o Botafogo, mas pela campanha que o Botafogo aí fez nos últimos 8 jogos, pífia, muito pífia. Muito. Rapaziada, muito obrigado. Deem um likezinho ali. Sigam o nosso canal aí no YouTube para quando aparecer aí a gente gravar os nossos programas, aparecer o sininho ali e vocês escutarem e darem essa moral aí pra gente. Grande abraço, beijo no coração, fui.